Bom, quero iniciar saudando então o nosso presidente, senhor Luciano Baroni, e também nosso prefeito em exercício, senhor Roberto Dafré, na pessoa de quem eu também cumprimento a todos os aqui presentes na mesa e também a essa plateia. Fico muito contente dessa iniciativa, de ter sido convidado também, mas de ver essa iniciativa aqui dessa Casa do Povo, né? E dentro daquilo que a gente se propõe enquanto sociedade organizada, nós temos aqui sim, nessa instituição, a representatividade de toda a comunidade de Carlos Barbosa. É daqui que eu vejo, é aqui que eu vejo o lugar apropriado para discutir e se definir a forma de enfrentamento e estabelecer aquilo que agora há pouco o nosso prefeito de exercício falava, dos limites. Porque quando a gente fala em segurança pública nesta perspectiva da perturbação do sossego alheio, que é, me parece, o foco muito grande, não é tanto a questão da criminalidade em si, mas a questão da gente viver em comunidade e saber se respeitar um ao outro e, ao mesmo tempo, ter os nossos momentos de lazer, porque é aí que está, me parece, um grande foco de tensão. Existem um certo número de pessoas que querem fazer um certo lazer, na sua perspectiva de lazer, em espaços públicos, mas neste lazer estão incomodando terceiros. E estão incomodando de forma reiterada. Não é algo organizado, é algo que acontece dentro de uma perspectiva de certas pessoas que estão sim incomodando a comunidade. O limite, então, me parece, sim, ele deve vir, a discussão, pelo menos, deve iniciar dentro dessa Casa do Povo. E aí, meus cumprimentos, presidente, nessa iniciativa aqui de todos os senhores vereadores e das pessoas que estão engajadas nesse propósito. O enfrentamento disso. Bom, justamente é preciso ter em mente de que vivemos em uma sociedade que cresce, às vezes sem muita organização, vivemos em espaços urbanos apertados, né, e precisamos sim nos respeitarmos uns aos outros. Existem tensões sociais, e a primeira palavra que eu coloco na perspectiva de tentar achar uma solução que seja boa para todos, dificilmente vamos contentar a todos, mas podemos melhorar. Existe muita condição de melhorar. É tentar se colocar no lugar da pessoa. Tanto a perspectiva daquele que vai, digamos assim, frear comportamento que é abusivo, né, de pessoas que estão na rua. E aí, olha, o que essas pessoas pretendem? Querem mais diversão? Bom, primeiro que eles têm que saber, né, que tem, sim, limites no agir, mas então é importante que se tenham alternativas. Não estou falando em criar espaços de lazer, mas que o município ofereça espaços, e existem espaços. Né? A questão é tentar, de alguma perspectiva, entender se existe alguma coisa a melhorar para as pessoas que estão buscando espaço de lazer. Bom, essa é uma primeira perspectiva. A segunda perspectiva, sim, é de estabelecer limites de agir e dizer claramente, aqui, este tipo de agir, nesse espaço público, não se é permitido. E aí, em cima disso, sim, naturalmente, se necessita uma fiscalização. Nós temos legislação hoje que é possível aplicar, temos, mas são legislações, via de regra, por exemplo, a brigada é chamada a intervir, e existe até um acionamento de polícia civil e processos judiciais na área do crime, mas que são ferramentas, é um instrumental que é limitado. Por quê? Porque ele sempre vai agir numa perspectiva individual. É aquele que é flagrado, né? É aquele que é flagrado que é punido. Mas nós precisamos, então, buscar meios de conseguir agir de forma mais coletiva. Essa perspectiva, como o nosso presidente colocou, de estabelecer vedação de algumas condutas em alguns espaços públicos, ela me parece razoável. Por quê? Porque não está simplesmente vedando ações, está limitando, está tentando regrar a ocupação de espaços públicos e o uso que se faz disso. Eu sou simpático a esse tipo de postura, senhor presidente. A outra perspectiva de trabalho que eu acho muito importante é a perspectiva de você buscar identificar lugares mais sensíveis e agir. Quando a gente fala em matéria de ocupação de espaços públicos e de convivência mútua entre as pessoas, eu pressuponho que as pessoas que estão ali agindo de forma ordeira ou desordeira, a partir de uma educação que essas pessoas tiveram. Então é preciso investir também em educação.
A Promotoria de Justiça já propôs aqui, há uns 2 anos atrás, uma ação buscando, de alguma forma, contribuir na educação dos nossos jovens, proibindo o uso de bebida alcoólica em toda e qualquer festa que tivesse vinculação, tivesse como público-alvo os nossos jovens no âmbito escolar, né? Essa proposta ela não foi, na época, aceita, e compreendo perfeitamente as razões, nessa perspectiva de valorizar mais a educação como um todo. E não, foi na época dito que seria uma ação repressiva. É uma forma de trabalhar, eu entendi, e já fiz isso em outras promotorias. Aqui não foi aceito, mas eu continuo insistindo que nós precisamos estabelecer alguns lugares que, até de uma forma muito singela, a gente tem que tentar estabelecer como se fosse sagrado. Eu acho que a escola deve ser um lugar sagrado, né? Eu até costumo, às vezes, fazer uma comparação. Dificilmente a gente vê um ato de baderna dentro de um templo, dentro de uma igreja. Por quê? Porque existe uma educação que vem conosco, seja o mais bem educado ou menos educado, mas que respeita aquele espaço, porque é um espaço sagrado. Eu acho que a escola também precisa ser chamada a este patamar, se não igual, mas em alguma proximidade, e nós precisamos valorizar mais, porque ali nós temos um lugar de educação formal, mas de educação básica. Então, se nós permitirmos, essa é a minha perspectiva, que já se viole a lei, porque todo mundo sabe que bebida alcoólica para menor não é permitido, né? Mas aí quando a gente se permite que dentro de um espaço, que é um espaço a ser ocupado primordialmente por menores de idade, que se ingira bebida alcoólica, eu estou dando um exemplo negativo, né? E nessa perspectiva, então, é uma proposta de trabalho que se apresenta, né? Outra situação que tem, naturalmente, na medida em que a gente se propõe, nós, sociedade organizada, a estabelecer limites, nós precisamos também ter a correspondente fiscalização. Porque, infelizmente, temos que trabalhar com educação, sim, mas nós precisamos de fiscalização, porque esse estágio de educação em que o ser humano obedece uma regra pelo simples entender, ele ainda está bastante distante. Muita gente faz isso, mas tem muita gente que não faz. Precisamos, sim, de fiscalização. Voltando, então, ao início da minha fala, não é um tema fácil, porque nós lidamos com liberdades individuais e liberdades coletivas. Nós precisamos achar um meio termo, em que todos vivam, de alguma forma, tranquilos, de forma harmônica. Mas há, sim, como avançar. Acho, sim, que nós temos hoje, dentro de um sistema legal, um certo desrespeito exacerbado por pessoas que ocupam vias públicas. Então, me parece que sim, é importante ter espaços em vias públicas em que as pessoas possam, digamos assim, exercer o seu lazer na sua perspectiva, eventualmente até emitir algum som mais elevado, como alguns gostam de ouvir, mas tem que ser espaços reservados, em que outras pessoas, né, que se sentem, que são atingidas e sofrem com isso, né, que tenham, então, esse espaço ou esse tempo de descanso, né, que no seu sábado à noite, no seu domingo à noite, enfim, outros horários de descanso, possam descansar, e ao mesmo tempo, outros que queiram ter um espaço em que possam expandir a sua energia, também o façam, e que todos, então, convivam de forma minimamente harmônica. Acho, sim, que temos trabalho a fazer. De forma muito singela, senhor presidente, seriam essas minhas colocações.